Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal DCFE, Escola Bíblica à Distância. Eu estou grato a Deus e feliz pela sua audiência. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Epístolas para o Nosso Tempo. Hoje, na lição de número 4, o tema será o Evangelho da Graça, a Carta aos Gálatas. Esta epístola foi escrita provavelmente entre os anos 49 e 55 d.C., às igrejas da região da Galácia. Talvez seja a mais antiga carta escrita por Paulo. Era uma província romana da Ásia Menor, a qual foi evangelizada por Paulo em suas viagens missionárias. E ali se estabeleceram várias igrejas nessa região. Portanto, a carta é endereçada não a uma igreja, mas a várias. A Epístola aos Gálatas foi escrita a uma comunidade de crentes gentios que haviam sido perturbados pelos elementos legalistas, tendo por intuito servir de tratado que lhes reassegurasse a liberdade cristã que os crentes desfrutavam em Jesus Cristo. A autoridade apostólica de Paulo fora posta em dúvida, razão pela qual ele também procura restabelecer nesse livro essa sua autoridade. Mostrava assim que aquilo que ele ensinava não era da sua própria criação, você entende? Mas antes lhe fora dado por revelação pelo próprio Senhor Jesus. A ênfase que Paulo dá aqui à sua chamada para o apostolado, logo no primeiro versículo dessa epístola, mostra que ele estava claramente na defensiva. Veja, embora ele fosse o próprio progenitor espiritual das igrejas da Galácia, a sua autoridade como ministro de Cristo estava sendo colocada em dúvida. Por esta razão é que Paulo escreveu enfaticamente, quando ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. E isso a fim de assegurar, podemos assim dizer, aos seus leitores que tanto a sua pessoa como a sua mensagem eram aprovadas pelos céus. Vamos ler a Bíblia em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 até o 10. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que sejam amaldiçoados. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, pelo privilégio de estudar a tua palavra. Obrigado, ó Deus, por pertencer à tua família, por ser filho de Deus. Senhor, que possamos, ao estudar esta lição, possamos ter o nosso coração iluminado pelo teu Espírito Santo, para não só compreender, mas aplicar na nossa vida. É a oração que eu faço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O comentário do Novo Testamento Champlin diz que, imediatamente depois de sua primeira visita à Galácia, tendo retornado a Antioquia da Síria, Paulo ouviu notícias sobre como os legalistas viviam perturbando as igrejas da Galácia. Eles teriam penetrado sorrateiramente, quase que assim depois que ele partiu, tendo convencido a muitos cristãos gálatas de que Paulo era um adversário de Moisés. E assim, podemos dizer, conseguiram solapar não somente o seu prestígio entre os crentes da Galácia, mas também destruíram virtualmente a sua mensagem sobre a graça de Deus em Cristo, misturando com as exigências legalistas próprias do judaísmo. No tocante à questão dos motivos que levaram Paulo a escrever essa epístola, Lang
diz que, na sua introdução, que a Epístola aos Gálatas apresenta-nos as seguintes observações. O estado espiritual daquelas igrejas da Galácia, que a princípio fora um motivo de alegria, havia se transformado em tristeza e sendo perturbado por certos indivíduos cujos nomes não são revelados, os quais, sem dúvida alguma, se diziam cristãos, embora de tendências judaizantes ou farisaicas. Esses se declaravam em oposição direta ao ponto de vista cristão, ponto de vista esse que até então prevalecera naquela igreja. Você entende? Veja a perturbação que esses homens, esses legalistas realizaram. E eles dirigiram os seus ataques polêmicos diretamente ao apóstolo Paulo, entendendo? Porque ele foi o fundador, o pastor da igreja, que discipulou aqueles cristãos, como o primeiro a promulgar aqueles pontos de vista, ou seja, eles estavam pregando incisivamente contra tudo que Paulo estava pregando. Você entende? Um dos erros frequentes daqueles dias é também de hoje. É o que Paulo chamou de fermento do legalismo, então conhecido como galacianismo. O estudo da carta dos Gálatas é fundamental para que se corrigir os erros doutrinários da fé cristã. É comum a confusão entre a lei e a graça, onde se prega o cumprimento da lei como algo exigível para a justificação diante de Deus. Paulo se apresenta aos leitores como o apóstolo, não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele não foi comissionado nem representava alguma instituição humana, mas unicamente Cristo. Vale dizer que nos versículos 10 ao 24, Paulo se apresenta como alguém credenciado pelo Senhor ao pregar o Evangelho. E por isso não fazia para agradar aos homens, mas ao Senhor. Ele faz um relato de sua vida, conversão, chamada e capacitação para o ministério. O que ele passaria a tratar era tão relevante que precisava reivindicar a autoridade divina para usar suas palavras com sabedoria contra a estrutura religiosa, especialmente nesse caso a judaica. Vamos ler a Bíblia em Gálatas capítulo 1, versos 6 ao 7. Estou admirado de que vocês tão depressa assim estejam desviando-se de Deus, que com o seu amor e a sua misericórdia convidou vocês a participarem da vida eterna que ele dá por meio de Cristo. E vocês já estão seguindo outro caminho para o céu, que na verdade não conduz absolutamente ao céu, porque não existe outro caminho a não ser aquele que nós lhes mostramos. Vocês estão sendo enganados por aqueles que torcem e mudam a verdade concernente a Cristo. No versículo 6 a 9, Paulo expõe a insegurança que pairava naquelas igrejas. Depois de enaltecer o evangelho da graça, ele passa a condenar o evangelho das obras. Ele se sente espantado pela rapidez com que aqueles crentes retornaram às doutrinas judaizantes. Para ele, esse é outro evangelho que, no final das contas, não é o evangelho da graça. Para ele, não era simplesmente fazer opção entre essa ou aquela doutrina, mas trocar a verdadeira pela mentira. É bom lembrar, não se trata apenas de trocar o rótulo de um produto, mas sim o conteúdo todo. Destarte era o que acontecia. E assim o apóstolo era tão duro ao dizer que deviam ser mesmo considerados anátemas, amaldiçoados. No capítulo 2, versículo 1 ao 21, ele faz uma defesa contra os inimigos, os quais queriam desacreditá-los. Ele mostra que agia conforme todos os demais apóstolos de Cristo. Foi então que a igreja de Antioquia, bem como a de Jerusalém, não tiveram dificuldade de enviá-lo ao ministério entre os gentios. No cumprimento da missão, depois de 14 anos, encontrou-se com Pedro e Tiago e leva provas
da eficácia quando apresenta Barnabé e Tito. Relembra um episódio da discordância e inconsistência de Pedro, o qual foi por ele repreendido quanto a essa conduta. Paulo vai mostrar como o erro fascina o ser humano e como até os crentes são enganados. Ele vai reafirmar que somente a justificação pela fé deve ser ensinada. Na visão paulina, a promessa é superior à lei. Nesse prisma, então, ele usa o exemplo de Abraão, considerado o pai da fé. E salvo porque creu e depois agiu. A lei teve o propósito básico. Você pode ver isso no capítulo 3, verso 19, de mostrar ao homem sua imperfeição e incapacidade, e assim sentir a necessidade de um Salvador. Vamos ler a Bíblia em Gálatas, capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? No livro A Mensagem de Gálatas, John Stott diz que o afastamento dos Gálatas do Evangelho era não apenas uma espécie de traição espiritual, mas também um ato de loucura. Isso porque o conteúdo do Evangelho é Cristo e este crucificado. O Evangelho oferece a justificação e o dom do Espírito. O Evangelho exige não obras, mas fé. Você compreende isso? Recebemos o Espírito pela fé e somos justificados pela fé. Assim é o verdadeiro Evangelho do Antigo e do Novo Testamento. O Evangelho que o próprio Deus começou a pregar a Abraão e que o apóstolo Paulo continuou pregando em seu tempo. É a apresentação de Jesus Cristo crucificado diante dos olhos dos homens. Nessa base, tanto a justificação como o dom do Espírito Santo são oferecidos. E se exige apenas a fé. Qual é a diferença entre a lei e o Evangelho? Você já pensou? Entre as obras e a fé. A lei diz, faça isto. E o Evangelho diz, Cristo já fez tudo. A lei exige obras humanas. O Evangelho exige fé na realização de Cristo. A lei exige e faz exigência e nos incita a obedecer. O Evangelho faz promessas e nos incita a crer. Assim, a lei e o Evangelho se opõem um ao outro. Na esfera da justificação, o estabelecimento da lei é a abolição do Evangelho. E por isso que Paulo considera esse desvio da igreja uma consumada loucura. Você consegue compreender isso? Eles estavam se tornando loucos. Portanto, uma vez que Cristo chegou, nós estamos submissos a Ele e não mais debaixo do jugo da lei. É lindo saber que em Cristo todos somos iguais. Não há mais distinção entre judeu e grego, escravo ou livre, homem ou mulher. As diferenças naturais não importam mais, pois a relação com Deus depende unicamente da fé em Cristo e da submissão ao seu senhorio. Não há mais que pensar se somos filhos da escrava Agar ou da livre Sara. Uma vez que, pela fé, somos filhos de Deus, gerados para sermos semelhantes a Cristo. Qual o conceito que temos da liberdade cristã? Será livre alguém que simplesmente pode ir e vir, fisicamente falando? Paulo vai tratar dessa liberdade espiritual, bem como das emoções. Como vimos, a falta de liberdade torna o homem cativo. Uma das coisas mais lindas que
traz a justificação pela fé é a vida prática. É o fato de sermos livres em nosso interior. Podemos até ser presos, como Paulo, muitas vezes. E mesmo assim, podemos cantar louvores ao nosso libertador. Somente a Deus havemos de prestar contas e obedecermos por amor e não por obrigação, pois sabemos que seu caminho é perfeito e leva à vida. Nesse viés, então, estudaremos. Nesse capítulo 5, a ameaça que rondava as igrejas da Galácia é de se voltar à escravidão da lei, desprezando dessa forma a liberdade que Cristo alcançou. Liberdade do poder do pecado e da lei mosaica, que é o caso no presente estudo. No capítulo 5, do verso 1 ao 4, somos exortados ao fato de que devemos permanecer nessa liberdade, porque do contrário a obra de Cristo torna-se em vão. Será que Cristo morreu em vão? Todavia, é isso que acontece quando pensamos que podemos fazer alguma coisa ou obedecer a alguma lei para sermos salvos. É como que substituíssemos o Salvador por nós mesmos, ou seja, por nossas obras. A obrigação de guardar a lei é imperiosa. E quem é capaz de realizar esse feito? Os falsos mestres que andavam entre as igrejas ensinavam dessa forma, o que para o apóstolo era um impedimento para continuarem bem a caminhada cristã. Paulo terá de advertir que a liberdade não pode dar lugar à licenciosidade, pois uma vez que fomos chamados à liberdade, não se pode dar lugar à carne, que leva à anarquia. Notem que é outro extremo, a licenciosidade para pecar. Vamos ler a Bíblia em Gálatas capítulo 5, versos 7 ao 9. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. No livro A Mensagem de Gálatas, John Stott diz que tem razão quando Paulo vê Jesus Cristo como libertador, a conversão como ato de emancipação e a vida cristã como a vida de liberdade. Essa liberdade, como toda a epístola e este contexto tornaram claro, não é, em primeiro lugar, uma libertação do pecado, mas antes da lei. O que Cristo fez ao nos libertar, de acordo com a ênfase da mensagem de Paulo nessa passagem, não foi tanto libertar a nossa vontade da servidão do pecado, mas libertar a nossa consciência da culpa do pecado. A liberdade cristã que ele descreve é a liberdade de consciência, a liberdade da tirania da lei, da luta terrível para guardar a lei como a intenção, podemos assim dizer, de ganhar o favor de Deus. É a liberdade de aceitação divina, do acesso a Deus através de Cristo. Eu lido às vezes com pessoas que elas não se perdoam, elas não conseguem entender que quando aceitarem a Cristo como Salvador, elas foram perdoadas de fato, elas têm liberdade em Deus, elas têm novamente acesso ao Senhor. Veja, o cristianismo é de fato uma religião de libertação, porque Cristo anulou o poder da lei, até onde ela nos mantinha sujeitos ao juízo de Deus, sob pena de morte eterna. E também porque Cristo, veja bem, nos resgatou da tirania do pecado. Veja, o pecado não tem mais poder sobre nós, nem Satanás e nem a morte. Você compreende isso? Eu lido com muitas pessoas que não conseguem compreender essa realidade e parece que continuam ainda escravizadas. No capítulo 5, versos 16 ao 21, Paulo chega a um ponto crucial. Quem está no comando da nossa vida? A carne ou o espírito? A quem estamos obedecendo? Quem está nos guiando?
importa lembrar que nós temos uma natureza carnal, a qual, no entanto, não pode nos dominar. Somos muito mais do que simples animais do campo. Somos a imagem e semelhança de Deus. Se em nós existem essas duas forças que se opõem para que façamos o que queremos, cabe a cada um de nós escolher quem vai nos conduzir, ou o espírito ou a carne. Contudo, é preciso andar pelo espírito para não cumprir a concupiscência da carne, a saber, os desejos maus, os impulsos e apetites carnais, que dão prazer momentâneo, mas que escraviza e logo adiante leva à morte. Como tem sido a sua conduta? Boa ou má? A expressão milita demonstra que a nossa mente se torna o campo de batalha entre o espírito e a carne. Aquele a quem nos submetemos e passamos mais tempo será o vencedor. Teremos alegria e paz, ou desilusão e dor. Paulo tem o cuidado de relacionar algumas obras da carne a quais podem ser assim divididas. Na área do sexo, prostituição, impureza, lascívia. Na área da religião, idolatria e feitiçaria. Na área social, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções e invejas. Na área da alimentação, bebedices e glutonaria. Será que ainda há alguém entre nós escravo de algum desses pecados? No entanto, a marca do verdadeiro cristão está em produzir o fruto do Espírito. Você confere isso no capítulo 5, versículo 22 ao 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, que são frutos produzidos no relacionamento com Deus. Longanimidade, benignidade, bondade, que são frutos produzidos em nosso relacionamento com os outros. Os demais frutos são produzidos em nosso relacionamento conosco: fidelidade, mansidão e domínio próprio. Entretanto, a conquista sobre a carne só ocorre quando a carne, com as suas obras más, é crucificada e passamos a andar no Espírito. Se de fato temos uma nova vida em Cristo, por obra do Espírito Santo, devemos crucificar a carne e andar no Espírito. Neste estudo, vimos que a situação que provocou esta carta foi a presença de certos falsos mestres na igreja da Galácia. Direta ou indiretamente, Paulo os menciona por toda a carta. Eles estavam perturbando a igreja. Havia entre Paulo e os judaizantes 3 pontos principais em questão, que continuam sendo vitais na igreja de hoje. O primeiro é a questão da autoridade. Como saber o que e em quem crer ou descrer? O segundo é a questão da salvação. Como podemos ficar bem com Deus, receber o perdão de nossos pecados e ser restaurados em seu favor e comunhão? Terceiro é a questão da santidade. Como podemos controlar os desejos pecaminosos de nossa natureza caída e viver uma vida de justiça e amor? Entristece-me muito ao ver muitos colegas, até mesmo da denominação, mas também pastores e alguns que se auto-intitulam como apóstolos, pregando doutrinas judaicas, festas, usando instrumentos, né, utensílios judaicos e trazendo isso para dentro do culto cristão. Me parece que é como estivesse olhando de volta para a comunidade da Galácia, daquelas igrejas que sofreram por causa de homens indoutos, ou aqueles que, talvez até por questões, né, de dominar o povo, estavam trazendo de volta costumes e tradições judaicas. Ao ver isso acontecer em boa parte das igrejas, né, não só no Brasil, mas no mundo, me entristece, porque me parece que tais apóstolos ou tais líderes, pastores, não conhecem a Bíblia Sagrada, porque se o conhecessem, se fizessem pelo menos uma leitura da carta aos Gálatas, não fariam
o que estão fazendo hoje. Vimos também que muitas vezes precisamos ser enérgicos na defesa da nossa fé. Falsos mestres estavam disseminando ideias errôneas e pervertendo o evangelho. E Paulo os enfrenta com forte indignação. Paulo não se intimidou diante dos inimigos que perturbavam as igrejas da Galácia. Porém, com autoridade, chamou a todos a responsabilidade diante de Deus. Por isso, nós não podemos nos calar. Nós não devemos ficar silenciados, amado. Se você observa o erro dentro da igreja, você precisa se posicionar. Não pode ter medo de enfrentar, mesmo diante de tais consequências que você pode sofrer por você tomar diversas atitudes como estas. Mas você tem que ter a consciência tranquila de que você não abre mão do evangelho genuíno. Vimos também como é fácil voltar ao erro do legalismo e decair da graça. Infelizmente, muitos irmãos estão iludidos por meio desse tipo de religiosidade, como falamos, cultos, festas, utensílios, instrumentos judaicos, que dá uma aparência de espiritualidade, só aparência. Porém, para a liberdade que Cristo nos libertou, não serve de nada. É preciso crucificar a carne e as suas obras malignas, bem como não devemos abrir mão do privilégio de viver pelo Espírito e produzir o fruto do Espírito. Para pensar e agir, o legalismo é ainda hoje um erro comum. Pense em como corremos o risco de decair da graça. Que tipo de obras e atitudes legalistas são requeridas para se ter uma aparência de superioridade espiritual ou ajudar na salvação? A licenciosidade é o outro extremo. Para muitas pessoas, a liberdade é opção para praticar a carnalidade. As obras da carne são manifestas e a lei é dada justamente para impedi-las. Como é possível conciliar a liberdade sem ferir o direito do próximo? O fruto do Espírito se manifesta por meio do amor em suas diversas facetas. Pense naqueles que estão escravizados pelo legalismo ou mergulhados no mundanismo e, sobretudo, como você pode atingi-los com o amor de Deus. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo e você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você pode também baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 4 e o tema foi o Evangelho da Graça, a carta aos Gálatas. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam do canal, mas ainda não frequentam uma igreja evangélica. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você será bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus. Para se inscrever no canal é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário, emita a sua opinião. Todas serão respondidas. Acione também o sininho para receber as futuras notificações. Compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta lição. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.